Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que vocês estejam tranquilos e bens e seguros nas suas casas. Essa é a última aula, né, do assunto de campos magnetostáticos e a gente vai terminar de ver os potenciais magnéticos. Então, na última aula, que foi semana passada, né, a gente discutiu a existência de um potencial magnético escalar, um VM, né, que dependesse da posição. Por que isso aqui é importante? Por que a gente tem interesse em definir esse potencial? Porque existe o potencial elétrico, né, V de R. Esse potencial elétrico atinge certos critérios, como a equação de Poisson, né, que é o laplaciano do potencial é igual a menos a densidade volumétrica dividido por epsilon, que nos pontos em que existe vácuo, a gente pode igualar isso aqui, vácuo não, né? Onde não existem cargas livres, a gente pode igualar isso aqui a zero. Então essa aqui é a equação de Poisson e essa aqui é um caso particular da equação de Poisson que a gente chama de equação de Laplace. Qual que é a grande vantagem? A gente passa a simplificar o problema, né? Passamos a simplificar o problema de uma resolução que leva em consideração cálculo vetorial para cálculo simples, né? Para uma resolução aqui de equações diferenciais. E com sorte, se a gente consegue separar essas equações aqui, né, geralmente aqui vai estar em termos de três coordenadas, né, x, y, z, ρ, φ, z ou r, θ, φ, vai estar em torno de três coordenadas. Se a gente consegue separar essas equações, a gente consegue resolver as EDOs individualmente. Né? E esse é o caso para a maioria dos problemas que a gente vê aqui nessa disciplina. Então a gente transformou um problema vetorial num problema escalar. Isso é uma vantagem. Então, se a gente consegue fazer isso para o potencial elétrico, né, o nosso interesse era fazer o mesmo para o potencial magnético. Então, definir um potencial magnético da mesma forma. Né? Então, se aqui para o potencial elétrico a gente tem a relação E é menos o gradiente desse potencial, a gente criaria um potencial magnético que aponta na direção também do gradiente de H para criar esse paralelo. Só que na última aula a gente argumentou que tem um problema grande quando a gente faz essa definição, que é quando a gente toma o Laplaciano, né? Por quê? Para a gente tomar aqui o Laplaciano, a gente teria que fazer o rotacional de H, né? É igual, desculpa, o rotacional de H não, o divergente de H, a gente teria que tomar o divergente aqui, divergente de H, e tomar o divergente nesse outro lado também, né? Então, menos o divergente do gradiente do potencial, e como a gente viu, né, o divergente do potencial, o divergente do gradiente é o Laplaciano, então aqui seria menos o Laplaciano, mas o divergente de H é sempre igual a zero, porque H não é um campo conservativo, né? Então o divergente de H é sempre igual a zero. Então a gente tem um problema. Nós não podemos definir esta função aqui para pontos onde eu tenho densidade de corrente diferente de zero. Ou seja, o potencial magnético escalar, esse cara daqui é o escalar, só pode ser definido nos pontos em que eu tenho J igual a zero, em que a minha densidade de corrente é igual a zero. Se a minha densidade de corrente for diferente de zero, eu não tenho solução para o potencial magnético escalar. Então, daí temos um problema para resolver. Como é que a gente encontra, né, um potencial magnético? A gente já viu que esta definição para potencial magnético não é interessante. Então, vamos pensar em outra definição. A gente vai pensar na definição de um potencial magnético vetorial. Ou seja, a gente vai dizer que existe uma função. E esta função será uma função que relaciona dois campos vetoriais. A gente vai dizer que o potencial magnético vetorial tem essa seguinte denominação, A. A gente vai chamar ele de A. E ele tem que ter uma relação derivativa com um dos campos, ou o campo magnético, ou o campo densidade de fluxo magnético. Então, nesse caso, definiu-se, né, que essa relação derivativa seria com o campo B, o campo densidade de fluxo magnético. Então, essa relação é a seguinte, eu vou apresentar para vocês, depois a gente vai justificar por que essa relação é a mais ideal. Mas a gente vai definir o potencial magnético vetorial como um campo vetorial cujo rotacional
resulta no vetor densidade de fluxo magnético, certo? Então, esta vai ser a nossa definição para o potencial magnético vetorial. Então, toda a função potencial A que resultar através da operação do rotacional num campo B servirá para a gente como uma função potencial, né? E isso é interessante porque, diferentemente do potencial escalar magnético, o potencial vetorial ele é único, né? Então, um único potencial vai gerar um campo B. Então, vamos pensar na justificativa para isso, certo? Vamos lembrar lá da lei de Biot-Savart, que é a lei que constitui os campos magnéticos. Então, a lei de Biot-Savart afirma que o campo H é igual a 1 sobre 4π integral, vamos dizer que seja uma linha, né, de I dl. Esse dl aqui é linha, né, eu estou integrando ao longo do meu elemento gerador, ou seja, da minha carga, multiplicado por R menos R' sobre essa distância aqui ao cubo, né? Então, módulo de R menos R' ao cubo. Beleza. Então, a gente quer de alguma forma chegar daqui nessa expressão, né? E essa transformação que vai ajudar a gente a entender por que esse candidato aqui é bom. Para isso, a gente precisa pensar no seguinte. A gente pode reescrever isso aqui em termos de B, já que no final nós queremos encontrar essa definição, né? Então, se eu troco aqui H por B, eu tenho que multiplicar esse outro termo por μ, né? Já que eu tenho a minha relação B é igual a μ vezes H, né? μ sendo a permeabilidade magnética. Então, aqui no caso eu vou ter μ vezes o meu campo H, definido por essa igualdade. Beleza, então agora eu quero desenvolver esse termo. Para isso, eu vou prestar atenção agora nessa segunda parte, no segundo operador aqui, o segundo operando, né, do meu operador produto vetorial. Então eu posso reescrever isso aqui como R sobre o módulo de R aqui, né? Então esse R com vetor em cima a gente vai dizer que é o próprio vetor, e esse Rzinho aqui embaixo vai ser o módulo, né? Então vai ser o módulo ao cubo. Beleza. Existe uma igualdade que aqui eu acho que não interessa para a gente deduzir essa igualdade, mas o gradiente de 1 sobre R, quem é R, né? R é a seguinte função, é o módulo do vetor, né? Então ele é raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. E eu estou tomando o gradiente em função de x, y e z. Certo? Então, quem é esse cara daqui? Ele é a derivada parcial dessa função aqui, no caso 1 sobre r, né? Então, 1 sobre r vai ser essa função aqui elevado a menos 1 meio, né? Então, a derivada parcial em relação a x na direção a x, mais a derivada parcial em relação a y de 1 sobre r a y, mais a derivada parcial em relação a z de 1 sobre r na direção a z. Se você faz essa derivada parcial aqui em relação a cada um dos elementos, tá? Em relação às nossas variáveis x, y e z, esse gradiente aqui de 1 sobre r vai ser igual a menos o meu próprio vetor r sobre r ao cubo. E essa derivada aqui fica para vocês fazerem o exercício. Então, isso aqui é tranquilo de encontrar. Qual é a vantagem da gente expressar assim? Nós podemos expressar esse cara como rotacional do gradiente. E isso tem... a gente pode desenvolver mais assim, né? Então vamos fazer isso. Substituindo nessa equação, o que a gente tem? Que o campo magnético é igual a μ sobre 4π vezes a integral ao longo de L de quem? De I dl vetorial
o gradiente de 1 sobre R. Beleza. Então, vamos passar para a próxima página aqui. O que mais que a gente pode desenvolver a partir disso? Vamos pensar na seguinte função. Suponha que eu tenho aqui o divergente... Desculpa, o divergente não. Suponha que eu tenho aqui... Aliás, tem um sinal de menos aqui, né? Faltou o sinal de menos. Vamos colocar esse sinal de menos aqui. Menos μ sobre 4π. Ok. Vamos supor que eu tenho duas funções, certo? Uma função f, que seja um campo escalar, e uma função f, que seja um campo vetorial. Aliás, eu não vou nem expressar assim. Eu vou colocar u e a, que é o que a gente está mais acostumado, né? Eu tenho a seguinte identidade, né? Que o rotacional da multiplicação entre um campo escalar por um campo vetorial, ela pode ser expressa da seguinte forma. Ela é o campo escalar vezes o rotacional do campo vetorial mais o gradiente do campo escalar produto vetorial, o meu campo vetorial. Certo? Então, posso até apagar aqui, né? Porque esse cara aqui, o produto vetorial, exige que a gente opere primeiro o gradiente, né? Então, eu tenho esta igualdade. Vamos observar aqui como é que eu posso fazer uma substituição desta função aqui usando essa igualdade. Então, I, lembre-se que I é um valor escalar, né? I não é um campo escalar. I é um... O que você quer converter? Ai, caramba, não quero converter nada, Siri. Como é que eu boto pra ela pra calar a boca aqui? Pronto, obrigado. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Eu posso dizer que o meu gradiente de 1 sobre R está aqui, por exemplo. O gradiente de 1 sobre R está aqui. Então, eu vou dizer que isso aqui é o gradiente de 1 sobre R. Então, esse segundo termo seria o meu dl'. Então, dl' aqui vai atuar como minha função vetorial aqui, né? Meu campo vetorial. Certo? Então, ok. Como é que eu adapto, então, essa igualdade para encontrar isso aqui? Eu posso passar ele para o outro lado e aí vai resultar no seguinte. Meu dl' vetorial gradiente de 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre R rotacional de dl', né? É essa parcela aqui, ó. Eu peguei esse cara e passei pra cá, certo? Ó, vamos fazer mais devagar isso aqui, só pra gente ver o processo inteiro. Quando a gente passa isso pra lá, fica menos, né? Então, menos gradiente de U externo A igual a U rotacional de A menos rotacional de UA. Só que aqui, ó, quando eu tenho menos o produto externo, eu posso inverter a ordem dos meus operandos. Então, eu vou dizer que isso aqui é A externo gradiente de U. A externo gradiente de U, né? Ou A vetorial gradiente de U. Então, aqui eu já tenho meu dl' vetorial gradiente de 1 sobre R, que é o meu resultado final, né? É o que eu quero substituir aqui. Então, do lado de cá é só substituir pelas escolhas que a gente fez, né? Então, U é 1 sobre R, então aqui fica 1 sobre R rotacional de dl' menos o gradiente, aliás, aqui não é gradiente, né? Aqui é o divergente. Não pode ser o divergente de jeito nenhum. É o rotacional. Ó, escrevi errado. Rotacional de UA. Né? Não pode ser o divergente, por quê? Porque o divergente iria resultar no escalar e eu não posso somar esse escalar porque essa igualdade aqui é vetorial. Então, menos o rotacional de dl' sobre R. Então, beleza. Essa é a nossa igualdade. Vamos parar para prestar atenção nas nossas parcelas, especialmente nesta parcela aqui.
o meu gradiente não, aqui o meu rotacional é uma derivada, né, em relação às componentes x, y e z cruzadas, né? Então eu tenho del x menos del y, enfim, tem um esquema para o gradiente, mas são derivadas em relação a x, y e z. Já o meu vetor dl' é um vetor que depende de x', y' e z'. O que a gente quer dizer por esse sistema de coordenadas aqui? É o sistema de coordenadas da carga. E a gente está derivando esta posição dl em relação às nossas componentes no ponto de observação. Então elas são independentes. Portanto, essa derivada aqui é igual a zero. Então, nosso resultado é que o dl' vetorial gradiente de 1 sobre r é igual a menos o rotacional de dl' sobre r. Então, vamos jogar isso lá na nossa equação. Quem é que vai se tornar o campo magnético? Né? O campo magnético vai se tornar μ0 sobre 4π. E aí μ0 não, né? Aqui eu estou considerando qualquer valor diferente do vácuo. Né? Pode ser no vácuo, pode não ser no vácuo. Então, uma permeabilidade qualquer, certo? Sobre 4π. Tem menos aqui. Integral na linha da corrente I vezes esse termo aqui, né? Então, vezes menos o rotacional de dl' sobre r. Vou colocar assim, pronto. Beleza. Então, aqui a gente pode notar uma questão aqui, né? Todos esses nossos elementos, se são constantes, eu posso colocar para dentro do meu rotacional. Então eu posso inverter a ordem dessas operações. E aí, invertendo a ordem dessas operações e cancelando menos com menos, eu posso chegar à seguinte equação, que é a conclusão que a gente quer obter. O campo magnético é igual a quem? Vamos colocar todo mundo para dentro. Então eu vou começar aqui com o rotacional. O rotacional D. Vou colocar assim. Então, dá integral na linha de μ0 e dl' sobre 4πr. Vamos comparar aqui, ó. dl', r e todo mundo aqui eu coloquei para dentro. Então, botei μ0 de novo, mas é μ aqui, certo? μ I sobre 4πr. Beleza. Então chegamos nesta expressão. Vamos comparar isso com a nossa proposição lá em cima, né? A gente tinha proposto que existiria um campo potencial magnético, e ele é um campo vetorial, certo? Cujo rotacional é igual a B. Seguindo esses passos aqui, a gente conseguiu chegar numa expressão assim. Isso implica que, comparando com aquela nossa expressão lá em cima, o nosso potencial vetorial magnético A será dado pela integral ao longo de uma linha de μ I dl' sobre 4πr. Esse é o nosso resultado da definição do potencial vetorial magnético. E essa expressão, ela não é estranha para a gente. Porque se a gente lembrar da nossa definição do potencial elétrico, eu vou colocar ela aqui embaixo, só para a gente se relembrar, né? Quem era o potencial elétrico? Né? Ah, caramba, toda vez esse quadrado. O potencial elétrico, ele era a integral ao longo da carga do elemento infinitesimal da carga, né? Então ele poderia ser um ρl dl, poderia ser um ρv dv, ou poderia ser um ρs ds, né? Se fosse uma linha, se fosse uma superfície ou se fosse um volume. Então todos esses caras aqui a gente chama de dq. dq ou dq, né? O elemento infinitesimal de carga, tudo isso dividido por 4π.
ε0 vezes a minha distância r, né? Então, esta é a expressão para o potencial elétrico. Então, veja que interessante, né? Fazendo esta relação e definindo esse potencial como um potencial vetorial magnético, eu chego numa expressão aqui que é análoga, né? Dual à minha expressão do potencial elétrico. Então, esta definição aqui, na verdade, é a mais próxima da nossa definição anterior. Só que, por conta da natureza do campo magnético, né, por ser um campo rotacional, vai ser mais simples quando a gente define esse campo dessa forma, através de um potencial vetorial. Então, essas são as nossas equações, né? Essa primeira equação aqui a gente pode reduzir para B. 1000 vezes eu vou trabalhar com isso aqui, 1000 vezes eu vou fazer esse quadrado. B igual ao rotacional de A, em que A é igual a essa expressão. E para o potencial elétrico, a gente tem que o campo elétrico é igual a menos o gradiente de V. Ou seja, BB aponta na direção de rotação, né, de A. Beleza. O que mais que a gente pode concluir sobre o campo vetorial potencial magnético, né? Existe uma outra constatação que a gente pode fazer, tá? E essa outra constatação é a seguinte. Assim, existem aqui, ó, só pra gente generalizar, né? Então, esse potencial aqui, quando se trata de correntes superficiais, vai ser a integral em S, né? De quem? De μ K ds dividido por 4πr. E quando for volumétrica, A é igual a integral no volume de μ J dV sobre 4πr. Então essas são as alternativas a A, né? Deixa eu até apagar esse potencial elétrico aqui, porque o que a gente está querendo mostrar aqui é o potencial magnético. Então essas são as versões do potencial magnético e essa é a relação que une o potencial vetorial magnético ao campo densidade de fluxo magnético. Bem, se a gente tem uma relação aqui rotacional com o vetor densidade de fluxo magnético, a outra dedução que a gente pode encontrar aqui é a seguinte. O fluxo magnético a gente define como a integral numa superfície qualquer de B, que é a densidade de fluxo magnético, ds, né? Essa é uma relação de densidade normal, né? Se B é a densidade de psi, então a integral de B ao longo da superfície vai ser o valor total aqui, né, de psi. Por essa nossa nova relação, a gente pode dizer que ela é a integral na superfície do rotacional de A, integrado nessa superfície. E aí, obviamente, nessa integral aqui, a gente pode aplicar o teorema de Stokes. Então, o fluxo magnético vai ser igual... Então, eu estou substituindo o quê? Eu estou substituindo essa integral pela integral na linha, né? Vai ser a integral no caminho fechado L, em que L engloba S, né? Então, se eu tenho uma superfície S, L é essa linha aqui, né? L é a linha que circula S. De A dl. Então tem uma maneira muito mais simples agora de calcular o fluxo magnético, né? Opa! Uma maneira mais simples de calcular o fluxo magnético. O fluxo magnético será dado diretamente pela integral de linha em A dl. Beleza? Então, esse é a última definição que a gente tem desse capítulo. Como eu combinei com vocês, amanhã nós vamos fazer questões vamos resolver questões com esses problemas de magnetostática e depois a gente continua o nosso assunto em... Qual é o próximo assunto? Me fugiu da memória agora. Forças magnéticas. Certo? Forças magnéticas e dispositivos magnéticos. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e a gente continua. Hoje eu acho que eu já coloquei para vocês no SIGA
porque a ideia era que nessa terça-feira a gente já começasse o próximo capítulo, né? Mas como teve esse atraso, então eu já vou colocar para vocês os primeiros do próximo capítulo, beleza? E aí a gente vai continuando o nosso curso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.